Revelado. A incrível jornada transformadora de uma vovó que superou todas as expectativas. Dona Maria, uma avó de 68 anos, sempre sonhou em ver seus netos prosperarem. Seu olhar, na maioria das vezes, refletia uma mistura de amor e tristeza. Os netos, com seus rostos iluminados, eram seu orgulho, mas a presença distante do filho, que se virou para a vida na cidade grande, a deixava como uma sombra dentro de casa. A pequena fazenda herdada de seus pais, onde havia construído tantos laços, corria o risco de ser desapropriada. A prefeitura, em nome do progresso, queria transformar sua terra em um gigante shopping. O coração de Dona Maria disparava só de pensar em perder o lugar que tão bem conhecia, onde sua mãe cozinhava feijões e bolos que enchiam o ar de sabor e tradições. Ela guardava um segredo, algo que poucos conheciam, um talento extraordinário na culinária. Desde menina, as receitas passadas de geração para geração a ensinaram a criar pratos que tocavam a alma e deliciavam corações. Num instante, a ideia de um pequeno negócio de comidas tradicionais surgiu, mas o apoio começou a vir não do filho, mas dos netos, que viram na avó uma verdadeira heroína. Vovó, vamos fazer sucesso com suas receitas, disseram eles, com entusiasmo. Dali, Dona Maria decidiu que não seria apenas uma avó subestimada, era hora de brilhar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas nem tudo seria fácil. Uma chefe local, conhecida por sua arrogância e inveja, sentiu seu poder ameaçado com o sucesso de Dona Maria. Movimentos de rivalidade começaram a surgir, espalhando desconfiança entre os moradores da cidade. A tensão subia, mas Dona Maria não se deixaria abater. Numa festa de tradição local, envolta por sorrisos e abraços, ela passou a mão na massa e fez uma sobremesa que transcendeu o tempo. Quando a primeira garfada entrou na boca de quem provou, os olhos se fecharam e sorrisos apareceram. As lembranças da infância voltaram, e a conexão da cidade foi reacendida, trazendo à tona uma onda de calor. No auge da celebração, Dona Maria percebeu que sua luta ia além de salvar a fazenda. Era sobre sua história, a de sua mãe e avós. Num momento de coragem, ela subiu ao palco e, perante a plateia, começou a contar sua trajetória de vida, as injustiças enfrentadas e o que significava aquela terra para sua família. A emoção era palpável, uma onda de lágrimas e risos contagiou o ambiente. Os moradores se levantaram em apoio, unindo-se a ela. A comunidade estava com Dona Maria, e ela percebeu que seu pequeno comércio de comidas tradicionais se tornava um símbolo de resistência. Mas, na calada da noite, um dilema surgiu em seu coração. Deveria continuar lutando pelo negócio ou proteger a terra que a moldou? A resposta ficava cada vez mais nebulosa, e o futuro, incerto. O que fará Dona Maria? Uma coisa é certa, o próximo capítulo de sua vida estava prestes a ser escrito, e o desfecho prometia ser tão intenso quanto sua jornada. Dona Maria acordou naquela manhã com a mente agitada. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando o cômodo modestamente decorado, mas seu coração estava em um turbilhão de emoções. Lembranças da infância flutuavam como folhas ao vento, enquanto questionamentos a cercavam. O que fazer? Lutaria por sua fazenda, ou deixaria tudo ir? Os netos, animados como sempre, correram para o café da manhã, trazendo um brilho contagiante ao ambiente. Eles notaram a preocupação na expressão da avó e a pequena Valentina, a mais nova, perguntou com uma inocência pura: "Vovó, está tudo bem?" A voz doce da neta fez Dona Maria sorrir, mas as suas dúvidas não se dissiparam. Naquela mesma manhã, ao servir o pão quentinho e o café na mesa, ela decidiu que precisava de um tempo. Um percurso até a cidade estava em sua mente, um lugar onde poderia ouvir o pulsar do coração da comunidade. Com um abraço apertado nos netos e uma promessa de rapidinha volta, Dona Maria partiu. Caminhando pelas ruas conhecidas, ela sentiu a força do sol em seu rosto e o cheiro do pão recém-assado vindo de uma padaria. A cidade, embora moderna e cheia de novas caras, ainda conservava vestígios de sua história. Ela percebeu como os velhos laços eram importantes, como as tradições eram as raízes que sustentavam a árvore da vida. Enquanto caminhava, de repente, avistou a chefe rival no mercado. Vanessa, com seu olhar desdenhoso, exibia um sorriso forçado,
uma mistura de desafio e desprezo. Dona Maria sentiu uma onda de determinação crescendo dentro de si. Não era apenas sobre aprovação ou rivalidade, era sobre sua essência. A vida que sua família construíra ali era mais monumental do que qualquer shopping que pudesse surgir. A ideia de lutar pelo seu lugar tornou-se clara. Mas o que realmente a fez erguê-la foi a imagem dos netos. Eles precisam de mim, pensou. Um pedaço da sua história estava vivo e pulsante a cada risada e sorriso. O que mais importava? Defendê-los ou a terra? O sentido de pertencimento ganhava um novo significado. Foi durante a tarde que uma ideia se formou em sua mente. Ela se lembrou das receitas que sempre traziam sua família para a mesa. Um evento de culinária, um festival de sabores. Conversa aqui, conversa ali. O mercado local poderia acolher um festival de comidas tradicionais, uma celebração que unisse as histórias das pessoas e fortalecesse o amor por suas raízes. Assim, com uma determinação renovada, Dona Maria começou a planejar. Contou aos netos sobre a ideia, e o brilho nos olhos deles a encorajou a seguir adiante. Vamos contar a nossa história através da comida, vovó. Disseram eles, impulsionando-a ainda mais. A noite chegou, e Dona Maria caminhou para sua cama com o coração cheio de esperança. Ela havia tomado uma decisão, mas não sem uma pontada de insegurança. Porém, o que ela não esperava era a reação da comunidade. O festival atrairia tanto apoio como rivalidades. E ao final de tudo, será que Dona Maria conseguiria unir a cidade em torno de suas raízes ou estaria prestes a enfrentar uma batalha ainda maior? A questão ficou suspensa no ar, e com um profundo suspiro, ela fechou os olhos, pronta para um novo amanhecer. Dona Maria levantou-se cedo novamente, o sol já começava a brotar no horizonte, tingindo o céu de tons quentes. O aroma do café fresco invadia o ar e pulsava em seu coração como uma batida de tambor. Hoje era o dia em que ela iria reunir forças, colocar a ideia do festival em prática e, se necessário, enfrentar qualquer adversidade. Depois do café da manhã, ela reuniu os netos. Hoje, vamos fazer algo grande. Vamos começar a planejar o nosso festival. Os olhos de Valentina brilharam como estrelas. O que podemos fazer, vovó? A energia da menina contagiou os irmãos, e logo estavam juntos, rabiscando ideias em um caderno amarelado, cheio de memórias. Fornecedores, músicas, danças, disse Dona Maria, enquanto lhe estava tudo em um pedaço de papel. Mas acima de tudo, precisamos das receitas da família. Alguma ideia do que devemos preparar? Pastel de festa! Gritou Pedro, o mais velho, saltando de alegria. Não esquece do bolo de fubá da titia, disse João, desenhando o bolo sobre o papel como se sua própria mão seria o forno. Rindo, Dona Maria percebeu que, em torno da mesa, existia uma centelha de esperança e trabalho em equipe. Isso! Cada receita uma história, cada sabor uma lembrança. Vamos mostrar quem somos de verdade. A euforia estava no ar e Dona Maria decidiu que era hora de mais do que um festival. Era a hora da comunidade se unir. Juntas, foram até a praça, um espaço que poderia se transformar em um palco vibrante e cheio de cor. Conversaram com vizinhos, seus amigos e familiares. Todos estavam dispostos a ajudar, mas a sombra de Vanessa e sua equipe ainda pairava na cidade como nuvens escuras. Você realmente acha que eles irão aceitar sua ideia? Questionou um dos vizinhos com um olhar preocupado. A Vanessa tem muitos fãs e ela pode tentar sabotar tudo. Dona Maria respirou fundo. Mas nós temos uma história. Nossas receitas não são só comida, são nossa casa, nosso amor, nossa luta. Se não lutarmos, temos certeza que ela vai vencer. Não podemos deixar que o medo nos impeça de fazer o que é certo. Enquanto os preparativos avançavam, uma sensação de camaradagem crescia entre os moradores. Os sorrisos se tornavam mais frequentes. Até mesmo algumas pessoas que antes pareciam indiferentes começaram a se envolver, ajudando de alguma maneira. Contudo, a voz de Vanessa ainda ecoava, fazendo a atmosfera pesar. Em uma reunião à noite, Dona Maria fez um discurso, um apelo à memória coletiva de todos que estavam ali. Vocês se lembram das nossas avós, da mesa cheia, das risadas? Precisamos fazer isso por elas. Precisamos mostrar a nossa força e a essência do que somos. Os aplausos ecoaram ao redor, mas no fundo de seu coração, ela sabia que a hora da verdade estava se aproximando. O festival seria um sucesso ou um fracasso estrondoso? A incerteza fez seu estômago se revirar. No dia do festival, tudo estava pronto. As barracas foram montadas, as comidas começaram a ser preparadas e o sentimento de união era palpável.
Mas no seu íntimo, Dona Maria segurava uma dúvida. E se Vanessa decidisse interferir, desestabilizar tudo em sua busca pela rivalidade? Assim que o sol se ergueu por completo, Dona Maria teve a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Contudo, a presença de Vanessa no evento a fez sentir um frio na barriga. Qual seria o próximo passo da rival? Com o coração acelerado, ela respirou fundo e olhou para seus netos, sorrindo. Era hora de enfrentar o que quer que estivesse por vir. E a pergunta ecoava: seriam suas tradições fortes o suficiente para resistir à adversidade? O festival estava prestes a começar e o mundo observava. O festival começou, e a praça nunca parecia tão viva. Barracas decoradas com bandeirinhas coloridas balançavam ao vento, e a música alegre preenchia o espaço. Dona Maria segurava a mão de Valentina, que estava prestes a saltar de tão animada. Os netos corriam de um lado para o outro, ajudando a organizar tudo enquanto as pessoas chegavam. Olha, vovó! Olha quem tá vindo! Gritou João, apontando para um grupo de vizinhos. A energia era contagiante. Os rostos que antes se mostravam hesitantes agora se iluminaram com sorrisos. Todos estavam ali, prontos para celebrar. Mas a sombra de Vanessa não desaparecera. Dona Maria podia sentir seu olhar intenso, suas palavras afiadas espalhando dúvidas entre os presentes. A rival estava do outro lado da praça, montando sua barraca recheada de guloseimas e cercada por um grupo de admiradores. Ela acenou para eles de forma provocativa, quase desafiadora. O coração de Dona Maria apertou. O que será que Vanessa estava tramando? Enquanto as primeiras receitas começavam a ser servidas, os cheiros de pastel e bolo se misturavam no ar, levando a todos de volta as lembranças de infância. Era um instante mágico. Mas, mal teve tempo de respirar, sentiu a abordagem de um dos vizinhos ansiosos. Dona Maria, a Vanessa deu um jeito de colocar o seu bolo em desvantagem. Ela está aninhando fãs com um anúncio de venda menor e mais barata para o mesmo produto. O estômago de Dona Maria revirou. Como poderia fazer frente àquela sabotagem? Precisamos mostrar porque o nosso é especial. Precisamos destacar o amor, a história por trás das nossas receitas. Se as pessoas puderem sentir, elas não vão se importar com o preço. Disse, decidida. Ela não podia deixar que nada estragasse o que havia construído com tanto amor e esforço. Havia um calor dentro dela que não permitiria que seu sonho fosse esmagado. Reuniu as crianças e outras pessoas que estavam por perto. Vamos contar as histórias. Vamos falar das nossas avós e do que essas receitas significam para nós. Conforme iam se espalhando pela praça, Dona Maria começou a perceber o quanto as histórias eram poderosas. Pessoas se reuniam ao redor dela, como se o espírito das avós estivesse ali, soprado pelo vento. O bolo de fubá, as tortas de maçã da querida tia e as memórias que se entrelaçavam em cada garfada criavam um clima inigualável. Mas, então, um grito cortou o ar. Olha! A Vanessa está fazendo uma competição. Ela desafiou todo mundo a votar no melhor prato. O murmúrio se espalhou como um incêndio. O pânico era palpável. O festival, que deveria ser uma celebração, agora também era um campo de batalha. O que todos não perceberam foi que, naquele momento, o festival estava se tornando maior do que uma simples disputa. Aquela era uma oportunidade de união, não de guerra. E era ali que Dona Maria sentiu sua determinação aumentar. O que precisamos é de um jurado imparcial. Por que não fazemos uma votação popular, onde cada um fala do que ama? Sugeriu. As ideias fervilhavam enquanto as pessoas começavam a se reunir para discutir soluções. O clima de união e companheirismo se espalhou, ensombrecendo a competição. Mas ainda havia um desafio tão grande quanto a rivalidade de Vanessa. Serão as receitas de Dona Maria e das memórias que elas carregavam fortes o bastante para conquistar as pessoas de forma verdadeira? Enquanto discutiam, algo inesperado aconteceu. Um dos netos de Dona Maria, no meio da multidão, começou a chorar. Corações pulsaram em um silêncio coletivo, e a presença da tensão deixava todos apreensivos. Por que você está chorando, meu amor? Dona Maria se aproximou, com a mão no ombro do menino. Ele olhou para ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu só quero que o nosso festival seja bonito, vovó. Com aquele simples desejo, a pressão no coração de Dona Maria diminuiu. O que valia mais do que a vitória? Como poderia transformar medo em coragem e desespero em esperança? O festival estava em um ponto de virada, e a pergunta que ecoava era: seriam as histórias e a união suficientes para superar rivalidades e trazer paz ao seu coração?
O festival seguia em um clima tenso, mas havia também uma faísca de esperança no ar. Dona Maria respirou fundo, puxando a força que costumava encontrar nas memórias de sua avó, que sempre falava sobre a união familiar. Ela olhou para aquela roda de vizinhos, todos ali prontos para apoiar, mesmo diante da provocação de Vanessa. Vamos fazer algo diferente, disse ela, com um sorriso que começou a resgatar a alegria que parecia perdida. Vou preparar uma demonstração especial de como se faz o bolo de fubá que, por tantos anos, trouxe nossa família juntos. Assim, todos podem ver o carinho que colocamos em cada receita. Valentina, sempre tão animada, puxou a avó pelo braço. Posso ajudar, vovó? Eu quero ser parte disso. O brilho nos olhos da neta aqueceu o coração de Dona Maria. A garotinha representava a nova geração que poderia carregar adiante o legado da família. Enquanto se preparavam, ela se lembrou das histórias que tinha ouvido quando criança, de como sua avó juntava a família na cozinha, fazendo bolo e contando sobre suas origens. Aquela tradição era exatamente o que queriam transmitir. Sentia que, mais do que uma receita, estavam cozinhando momentos, risadas e afeto. Por outro lado, Vanessa observava do canto da praça, uma expressão de ceticismo em seu rosto. Aquela rivalidade a alimentava, e Dona Maria sabia que criar aquela conexão genuína era o que poderia de fato superar a adversidade. A cozinha se tornava uma plataforma de união, e a mensagem que queriam passar era clara. Aqui, o que conta é o amor, não o preço. Enquanto a massa do bolo começava a ganhar forma, o cheiro doce e a mistura de ingredientes levaram as pessoas a voltarem a prestar atenção. Elas faziam fila, curiosas, para ver como aquelas receitas tomavam vida. Cada batida da colher era um som de esperança e renascimento. Com cada pessoa que se aproximava, Dona Maria partilhava uma parte de sua história e do significado de cada ingrediente. O fubá era da terra onde cresceram, o açúcar representava a doçura dos momentos em família, e o ovo, a força que a vida precisava para se desenvolver. Cada palavra ressoava naqueles que se juntavam e ouvia suas histórias. As vozes antes hesitantes começaram a se transformar em um coro de apoio. Isso é mais do que um bolo, disse uma vizinha enquanto observava com os olhos brilhantes. É a nossa história juntos. E aquele pensamento se espalhou pela praça, enquanto vizinhos se uniam, deixando de lado as rivalidades, em busca de algo maior que um prêmio. Mas, em um canto, Vanessa decidiu agir e começou a reunir aliado, prometendo uma surpresa. O ar pesou novamente, e Dona Maria sentiu um calafrio. Aquela competição parecia uma sombra que não se afastava facilmente. O que ela pode estar planejando agora? Pensou, angustiada. O clima esquentava novamente, e, à medida que o bolo assava e o aroma se espalhava pela praça, as pessoas se voltavam novamente para o que importava, o amor. Mas a certeza de que a rivalidade ainda estava viva era palpável e exigia uma resposta. No final daquele dia tão cheio de emoções, quando as luzes começaram a brilhar e a noite se aproximava, uma revelação inesperada poderia mudar tudo. O que a surpresa de Vanessa traria? E, mais importante, Dona Maria conseguiria manter a união que estava tentando construir? Enquanto as pessoas começavam a fazer fila para experimentar seu bolo especial, ela não pôde deixar de sentir um frio na barriga. A vitória estava mais próxima, mas a luta ainda estava longe de terminar. Dona Maria observava a fila de vizinhos ansiosos, cada rosto refletindo curiosidade e expectativa. O cheirinho do bolo de fubá perfumava o ar, como um convite à alegria e à união. Mas, ao mesmo tempo, um nó se formou em seu estômago. Ela só conseguia pensar na possibilidade de Vanessa arruinar aquele momento tão especial. Valentina estava ao seu lado, mexendo com a colher enquanto contava animadamente sobre a escola, sobre suas amizades e os planos para o futuro. Aquela inocência envolvente era um bálsamo no coração de Dona Maria. Ela sorriu, sentindo o amor transbordar. Se formos mais unidos, vovó, nada pode nos derrubar, exclamou a menina, olhando diretamente nos olhos da avó. Aquela afirmação fez Dona Maria sentir uma onda de esperança. A força da nova geração poderia ser a resposta para velhos conflitos. Mas então, o clima mudou. De repente, uma multidão começou a se agitar onde Vanessa estava. Dona Maria virou-se, apenas para ver a rival gesticulando amplamente, erguendo um cartaz que parecia ter sido feito às pressas. O que ela estava aprontando agora? Dava para ouvir algumas risadinhas, algumas palavras desconfiadas na multidão. É uma competição de quem faz o melhor bolo, e eu trouxe um especial feito com ingredientes orgânicos. Gritou Vanessa, sua voz cortando o ar como uma lâmina.
Vamos ver se o famoso bolo de fubá da Dona Maria realmente é tudo isso. O coração de Dona Maria apertou. Não era apenas um desafio, era uma provocação direta à sua tradição. Ela sempre acreditou que o que importava era a união, mas agora se via em meio a essa rivalidade cruel. Várias pessoas na fila começaram a murmurar, alguns se divertindo com o escândalo, outros se sentindo desconfortáveis. Era um clima pesado, e Dona Maria sentiu a tristeza rondar, como uma nuvem escura. Vovó, a gente pode mostrar que o amor é nosso ingrediente secreto. Valentina segurou firme a mão da avó, sua determinação iluminando aquele momento obscuro. A garotinha tinha razão. Não podiam permitir que essa provocação tirasse o foco do que estavam construindo. Dona Maria respirou fundo e se virou para o público. Não se trata apenas de uma competição entre bolos. Trata-se de nossas histórias, memórias e do amor que colocamos em cada receita. Vamos fazer disso um dia de união. Ela viu olhares de apoio se espalharem pela praça. Algumas pessoas começaram a aplaudir, e isso deu a energia que precisava para confrontar a rival. Valentina, empolgada, decidiu que era hora de mostrar ao mundo o que o bolo de fubá realmente significava. Vamos todos fazer um bolo gigante juntos. A proposta da garotinha caiu como uma onda de entusiasmo. As pessoas ao redor começaram a se animar, e Dona Maria percebeu que ainda havia esperança. Mas, antes que o entusiasmo se alastrasse completamente, Vanessa gritou novamente. Um bolo gigante? Isso é apenas uma forma de se esconder. Se não forem capazes de competir, não são dignos do prêmio. A rivalidade ali estava clara, mas talvez fosse hora de virar essa situação ao contrário. Pessoal, que tal um concurso de verdade? Dona Maria propôs, decidida. Cada um pode trazer seu bolo, e juntos vamos experimentar o que há de melhor entre nós. A vitória não está em ganhar, mas em compartilhar. Ela olhou para Valentina e sentiu que, se fizesse isso, poderia inspirar não apenas sua família, mas toda a comunidade. Naquele momento, a praça se transformou em uma arena de ideias e união. Mas a atitude provocativa de Vanessa estava longe de ser finalizada. Diante do desafio, as pessoas não podiam deixar de questionar. Será que o que estava por vir serviria para unir ou separar ainda mais a comunidade? O que seria da rivalidade entre Dona Maria e Vanessa? E, será que o amor realmente poderia vencer naquela competição sem fim? Dona Maria firmou os pés no chão, sentindo a energia da multidão que começava a se agitar com a proposta do concurso. Os olhares dos vizinhos se alternavam entre curiosidade e expectativa. O bolinho de fubá e as risadas de Valentina aqueciam seu coração, mas Vanessa estava ali, pronta para qualquer jogada traiçoeira. Vamos lá, Dona Maria! Gritou uma mulher da fila, acenando um pano de prato como se fosse uma bandeira de guerra. Aquela animação era contagiante, e Dona Maria sentiu que, talvez, a rivalidade pudesse abrir espaço para algo ainda mais belo. Então tá, gente! Dona Maria exclamou, levantando as mãos. Vamos fazer um grande banquete. Quem topa participar? Um coro de vozes animadas respondeu imediatamente. Valentina pulava de entusiasmo, sorrindo radiante para a avó, como se aquela energia fosse a luz que iluminaria todo o resto. Mas Vanessa não ficava por trás. Ah, isso é tudo um truque, suas vidinhas. Vamos ver se conseguem realmente fazer um bolo de verdade, e eu garanto que todos preferirão o meu, provocou-os, ombindo com um sorriso de deboche. Contudo, suas palavras eram mais uma tentativa de causar rixas do que um verdadeiro desafio. Dona Maria podia sentir, no fundo, que o orgulho de Vanessa era mais frágil do que parecia. A competição foi marcada para o final da tarde. As pessoas começaram a se movimentar, cada um planejando suas receitas. A pequena Valentina puxou sua avó para um cantinho da praça. Vovó, e se a gente fizesse um bolo com algo além do fubá? Algo que também tenha o sabor da nossa família? Sugeriu, com os olhos brilhando de ideia. O coração de Dona Maria palpitou. Você quer que a gente coloque uma surpresa no meio do bolo? Uma dessas que as pessoas vão adorar? Valentina fez que sim com a cabeça, e juntas começaram a lembrar dos sabores que sempre faziam suas tardes mais doces. Afinal, não se tratava apenas de vencer, mas de revelar o que seu bolo realmente significava. Com a ajuda de alguns amigos e vizinhos, a ideia de criar um bolo gigante foi se solidificando. Enquanto a agitação da praça aumentava, a avó e neta começaram a misturar os ingredientes em uma grande bacia, rindo das ocorrências e lembranças. Quando você colocou muito açúcar naquele dia e quase virou um doce. Valentina riu, lembrando-se do fiasco.
Dona Maria riu junto, um eco do passado que trazia aconchego. Mas, no fundo, a nuvem da insegurança ainda pairava. Do outro lado da praça, Vanessa observava tudo, com um olhar calculista. Ela não estava disposta a deixar que as coisas se resolvessem em paz. E a ideia de derrota não passava pela sua cabeça. Era evidente que ela também tinha suas estratégias. Dona Maria, percebendo que eram mais do que apenas rivais, refletiu sobre a abordagem que escolheria. Valentina, você acha que a Vanessa tem algo que nos surpreenda? A avó perguntou, tocando suavemente na mão da neta. O olhar esperançoso da menina iluminara o ambiente. Vovó, o que importa é o sabor que temos nas nossas histórias, disse Valentina, segurando firme a mão da avó. Dona Maria sorriu. Aquela resposta ressoava de forma profunda. A avó sabia que algo ainda maior estava se desenrolando ali, mais do que apenas uma competição de bolos. A união da comunidade estava gradativamente se formando, e isso poderia ser a chave para um futuro melhor. Porém, o que Vanessa era capaz de fazer? As tensões poderiam surgir novamente, e Dona Maria sentiu que esse embate emocional poderia ir além da praça. A competição estava prestes a começar, mas finalmente se tornava evidente que o verdadeiro prêmio poderia ser a reconciliação entre todas as partes. A tensão era palpável, e a zina o destino se dirigia a um desfecho inesperado. Que surpresas ainda aguardavam a comunidade naquele dia? Dona Maria e Valentina estavam envolvidas em sua tarefa, com a praça ao redor pulsando de vida. Os corações dos amigos e vizinhos se enchiam de expectativa, e o cheiro doce da massa misturado ao aroma do fubá inundava o ar, trazendo à tona velhas memórias. Mas havia um murmúrio crescente que desafiava a boa energia. Era Vanessa, que, ao ver que as atenções estavam voltadas para Dona Maria, decidiu fazer seu canto de caça. Vocês realmente acham que ela vai conseguir? Ela pode até ser fofa com a neta, mas o bolo precisa de mais do que apenas amor. Gritou, seu tom ácido ecoando pela praça. As palavras dela tinham um poder arrasador, fazendo alguns olhares se desviarem e outras conversas se calarem. Dona Maria sentiu seu coração apertar. Venha, Valentina, vamos nos concentrar, disse baixinho, tentando manter a alegria. Mas a semente de dúvida já estava plantada, e mal a avó sabia que a competição era, de fato, mais do que apenas uma batalha culinária. Era uma oportunidade de expor a essência de cada um ali, e isso incluía também as inseguranças. Valentina, percebendo a mudança na expressão da avó, puxou seu braço e disse, nós vamos surpreender todo mundo, vovó. Vamos colocar no nosso bolo os sabores que mostram quem somos. Com a determinação renovada, a avó e a neta se misturaram na preparação, e juntas decidiram que o bolo teria um toque especial. A ideia era experimentar com frutas da estação, acrescentando um sabor doce e ácido que juntas complementariam a massa de fubá. Enquanto misturavam os ingredientes, uma sensação de união começava a tomar conta do grupo que a cercava. Os vizinhos chegaram para ajudar, cada um trazendo algo para colaborar. A velha dona Zélia trouxe a laranja, enquanto seu Jorge trouxe os ingredientes secretos que sempre deixavam suas receitas mais saborosas. O clima de colaboração se espalhava rapidamente, e Dona Maria começou a ver movimentos na multidão, olhares trocados, sorrisos se formando. Do outro lado da praça, Vanessa sentia que estava perdendo o controle. Observava a situação se desenrolar e sua frustração aumentava. Não vou permitir que esses fuxicos a façam brilhar. Se esse bolo não for da forma que eu quero, seus olhos brilhavam com um misto de raiva e desespero. Cada vibração de alegria alheia se tornava um ataque direto ao seu próprio sentimento de insegurança. Durante aquele frenesi, a música boca a boca que espalhava os ingredientes do bolo tornava-se uma alegoria para a vida na comunidade. Se a união era a receita de Dona Maria, o egoísmo de Vanessa era o que poderia destruí-la. E a concorrência estava a um passo de se transformar em rivalidade aberta, levando à necessidade de saldos emocionais e revelações. Quando a hora do concurso se aproximou, a praça se encheu ainda mais. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja mágico. Pessoas chegavam, e não apenas para ver quem ganharia, mas para sentir o espírito daquela comunidade. Dona Maria olhou para o bolo, com a esperança e a alegria que permeavam sua criação. O verdadeiro desafio estava apenas começando. O coração dela palpitava, e ela perguntou a si mesma se conseguiria enfrentar não apenas Vanessa, mas também as velhas feridas que ainda existiam entre elas. E assim, diante dos olhares acumulados, enquanto a tensão crescia e a competição começava, ela percebeu que a verdade sobre quem venceria e como venceria estava prestes a se revelar de um jeito que todas as almas ali nunca imaginaram.
O momento da verdade chegou, e algo inesperado estava prestes a acontecer. Dona Maria respirou fundo. A praça estava repleta de rostos conhecidos, mas, para ela, isso não era apenas um desafio culinário. Era uma oportunidade de mostrar que o amor poderia ser o melhor ingrediente de todos. Com Valentina ao seu lado, seus olhos brilhavam, cheios de determinação. Elas arrumaram as últimas frutas e polvilharam a mistura do bolo com um toque de carinho. Pronto, vovó, agora é hora de levar ao forno, disse Valentina, num tom otimista. Enquanto se dirigiam para a mesa principal, a tensão se intensificava. Vanessa, embora cercada por alguns amigos, não conseguia esconder o desconforto. Cada aplauso e sorriso direcionados a Dona Maria eram como espinhos na sua ferida. Acho que preciso fazer algo, murmurou para si mesma. A competição não era apenas sobre qual bolo seria melhor, mas sobre o que estava em jogo em seu coração. Ao chegarem ao palco, Dona Maria e Valentina colocaram o bolo em destaque. Seus olhares se cruzaram, um momento silencioso que falava mais que palavras. A avó percebeu que mais importante que ganhar era estar ali, unidas com o apoio de todos. Mas somente um olhar furtivo de Vanessa direcionava suas emoções para um lugar sombrio. Logo o concurso começou, e as bancadas foram apresentadas uma a uma. E agora, com vocês, a Dona Maria com seu bolo de fubá e frutas da estação, anunciou o apresentador, a um ouvio frenético. O público aplaudiu, e seu coração disparou. Valentina ergueu a mão e acenou para a multidão, enquanto Dona Maria sentia um misto de nervosismo e alegria. Após a apresentação, Vanessa teve sua chance de brilhar, e a diferença era gritante. Enquanto falava sobre seu próprio bolo, sua voz era firme, mas suas palavras eram repletas de uma necessidade desesperada de validação. Este é um bolo feito com técnica e precisão. Coisas que não estão apenas em sentimentos. Sua voz cortou o ar, e alguns murmúrios se espalharam. O coração de Dona Maria se apertou. Aquela busca por validação, por ser a melhor, a fazia cegar para o que realmente importava. A empatia pelo que estava se desenrolando a fez pensar na longa jornada que percorreram juntas ela e sua neta. Foi aí que, ao olhar para Valentina, percebeu como poderiam usar aquilo tudo a seu favor. Valentina, vamos fazer algo diferente para surpreender a todos, disse, quase em um sussurro. A neta olhou intrigada. Vamos compartilhar algo que nunca dissemos antes. Dona Maria sabia que precisava usar. Quando a hora de apresentar o bolo dele chegou, ela tomou uma decisão atenta. Em vez de se focar apenas no bolo em si, resolveu abrir seu coração para a praça. Este não é apenas um bolo. É um pedaço da nossa história, da união entre gerações, começou, e as pessoas foram tomando conhecimento do que aquela iguaria significava. Valentina, animada, completou. Nós misturamos o fubá, a fruta e o amor. É um convite a saborear cada momento juntos, a buscar a união entre nós, independentemente de quem ganha. Tais palavras ecoaram na atmosfera como um bálsamo. O olhar de Vanessa afastou-se momentaneamente. Por trás de sua máscara de rivalidade, havia um vislumbre de ressonância. Um desejo de pertencimento. A multidão começou a aplaudir e isso renovou a força em Dona Maria, trazendo lágrimas à sua visão. Nos olhos de Dona Maria, uma nova luz começou a brilhar. Mas, antes que pudesse saborear aquele momento, tudo pareceu parar. Um estrondo veio da mesa onde Vanessa estava, e as pessoas se viraram ao mesmo tempo. O bolo da rival se despedaçou, caindo no chão em um emaranhado de frutas e massa. O que aconteceria a seguir? A tensão aumentava novamente, e a competição se transformaria em uma nova dinâmica que ninguém havia previsto. Dona Maria sentiu o coração disparar ao ver o bolo de Vanessa se espalhar pelo chão. A adrenalina tomou conta da praça. Olhares de espanto e preocupações se cruzavam entre os presentes. Vanessa, que até então exibia um semblante de superioridade, agora demonstrava uma vulnerabilidade assustadora. Ela estava diante do maior medo, o fracasso público. Dona Maria sabia que, naquele momento, o que seria mais importante não era vencer uma competição, mas um gesto de humanidade. O que estava em jogo era muito maior do que qualquer prato. Era sobre se unir e apoiar. Com um impulso de coragem, ela segurou a mão de Valentina e, caminhando em direção a Vanessa, pronunciaram as palavras que poderiam mudar tudo. Vanessa, vem cá. Vamos juntas. A avó falou, tentando transmitir um caloroso sentimento de acolhimento. Valentina, ao seu lado, olhou para a rival com olhos cheios de empatia. A praça ficou em silêncio, e o mundo pareceu parar. Vanessa hesitou,
sua expressão misturando raiva e confusão. Por que você faria isso? Você deveria estar comemorando. Respondeu, ainda desconcertada com a bondade inesperada. Porque não se trata só de ganhar, Dona Maria respondeu firme, é sobre lembrarmos das tradições que nos unem. Vamos fazer algo incrível juntas. Cada pedaço que se despedaçou é alguma coisa que podemos reconstruir. Que tal transformarmos esse momento em um truque diferente? Os murmúrios de apoio começaram a surgir entre os vizinhos. Pessoas que estavam ali, prontas para competir, agora estavam transformando a competição em cooperação. Valentina, com seus olhos brilhando de esperança, puxou a avó e disse: vamos fazer um bolo juntos, usando tudo que podemos reaproveitar. Solidão e rivalidade não fazem parte do que uma comunidade deve ser. O tempo parecia fluir de uma nova forma, e, gradualmente, a multidão começou a se mover. As pessoas que antes ficaram divididas agora ofereciam ingredientes, cuidando para que a rivalidade fosse deixada de lado. Juntos, eles passaram a trabalhar em um novo bolo, todos com a mesma energia. Os cheiros começaram a se misturar novamente, e Dona Maria percebeu que o amor e as histórias estavam se reconstituindo a cada batida de batedeira. Enquanto todos se uniam em uma nova cozinha improvisada, a magia se acendeu. O brilho nos rostos revelou que, mesmo naquele momento tumultuado, eles estavam se reconectando. Os netos de Dona Maria, junto com quem se aproximou, começaram a cantar músicas antigas de celebração, criando um clima festivo. Vanessa, por sua vez, ainda hesitava ao lado de Dona Maria. O olhar dela, que antes estava cheio de competição, começava a aquecer. A rivalidade deu lugar à vulnerabilidade que todos, de alguma forma, compartilhavam. Eu nunca tive isso, disse Vanessa, quebrando o silêncio carregado. As palavras saíram de sua boca como se fossem uma confissão. Eu só queria ser a melhor, sempre. E agora estou aqui, quebrada no chão. Dona Maria, segurando firme a mão da rival, respondeu com ternura: apenas juntos podemos aprender e crescer. Venha, não precisamos ser rivais. Existimos para apoiar uns aos outros. Com o gesto acolhedor, o sorriso de Vanessa começou a surgir timidamente. A atmosfera da praça se transformou de uma competição tensa para um verdadeiro festival de união e partilha. Quando o novo bolo finalmente assou, os olhares dos moradores estavam cheios de expectativa e alegria, celebrando não apenas a iguaria, mas o que tinham construído. Com um gesto simples, Dona Maria e Vanessa cortaram o bolo juntas. Um momento simbólico que selava a transformação. O melhor de tudo é que podemos flutuar juntos em torno dessas tradições, disse Dona Maria, segurando um pedaço de bolo. O público se aproximou, compartilhando risos e sorrisos. Finalmente, a praça era novamente um lugar de celebração, não de competição. Enquanto os vizinhos se serviam do bolo, uma sensação de paz preenchia o coração de Dona Maria. Ela olhou para os netos, vislumbres de um futuro repleto de amor e união. O que começou como uma luta por um espaço agora se tornará uma linda demonstração de como as histórias, sabores e memórias podiam realmente transformar vidas. Esse é o sucesso que eu quero, disse ela a Valentina, que retribuiu com um sorriso radiante. E aqueles olhares significaram, acima de tudo, que o verdadeiro legado estava ali, pulsando forte no coração daquela comunidade. Hoje, com um novo começo sendo inaugurado, Dona Maria sabia que, a partir daquele momento, as histórias seriam eternamente reescritas, unidas em torno de um mesmo propósito, o amor e a união. A história de resistência e transformação não acabou, ela apenas começou. Agora, se você chegou até aqui e se emocionou com essa linda história de transformação, não perca a oportunidade de acompanhar mais histórias tocantes. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.